Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, eu vou pedir um minuto para poder molhar a palavra, já que, como vocês perceberam, a nossa voz não está 100%. Mas vamos lá. Na edição de hoje, nós vamos olhar o estado de São Paulo desta terça-feira, 15 de junho de 2021, onde na edição 46.627 nós destacamos, junto à página A14, mais um protagonismo dos Estados Unidos e, por que não dizer, uma provocação em relação à China e à Rússia. Portanto, setor internacional, presidente norte-americano Joe Biden e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, descrevem Rússia como ameaça e definem a China como desafio. Segurança sob pressão dos Estados Unidos, a Aliança Atlântica usa tom mais agressivo com o governo chinês, que tem feito pesados investimentos militares e ampliado seu arsenal nuclear. O presidente americano, que se encontrará com Putin na quinta-feira, diz que não busca um conflito. A foto que ilustra a reportagem dá destaque ao presidente Joe Biden com o seguinte título: Pressão. Joe Biden e Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, durante a reunião em Bruxelas. Há também, na reportagem da Beatriz Bula, correspondente em Washington, um comunicado da OTAN em forma de olho. Condenação. As ambições declaradas e o comportamento assertivo da China apresentam desafios sistêmicos à ordem internacional. A pressão do governo dos Estados Unidos sobre a China recebeu um reforço ontem, quando os 30 países que compõem a OTAN declararam o crescimento do poder militar chinês como um desafio à segurança ocidental. No comunicado divulgado após o encontro do grupo em Bruxelas, a Aliança Atlântica subiu o tom sobre os riscos que representam as ambições militares de Pequim. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, um sistema de defesa coletivo fundado no início da Guerra Fria, especificamente no ano de 1949, para conter a expansão da União Soviética, que respondeu criando a Aliança de Defesa dos Países do Leste Europeu, em 1955, o famigerado Pacto de Varsóvia, continua a haver no que descreve como ações agressivas da Rússia uma ameaça à segurança atlântica. O tom mais agressivo sobre a China, porém, foi a maior novidade da cúpula. Eu não estou muito de acordo, já que os Estados Unidos foi agressivo no G7 contra a China e contra a própria Rússia. Por que seria diferente na cúpula da OTAN? A primeira com a presença de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Nela, os aliados demonstraram preocupação com a influência crescente e com os investimentos militares chineses. As ambições declaradas e o comportamento assertivo da China apresentam desafios sistêmicos à ordem internacional, baseada em regras e as áreas relevantes para a segurança da Aliança Atlântica, afirmaram os países da OTAN no comunicado divulgado após o encontro.
Então está na cara que eles elegeram os dois novos inimigos, a Rússia e a China. Os países membros destacaram ainda o crescimento do arsenal nuclear da China e o fato de Pequim tratar de maneira opaca sua modernização militar, além de mencionar a cooperação entre chineses e russos. Lembrando que a China atualmente reconhece cerca de 400 bombas atômicas, os Estados Unidos 7.000 e a Rússia 10.000. No entanto, analistas militares dizem que a China tem muito mais do que 400 ogivas nucleares. Outro sim, é o segundo maior orçamento militar do mundo. O orçamento militar da China é de 250 bilhões de dólares por ano, o segundo maior do mundo, atrás apenas do americano, que é 3 vezes maior. Antes de viajar ao Reino Unido e à Bélgica, onde se reuniu nos últimos dias com os líderes do G7 da OTAN, Joe Biden deixou claro que buscaria apoio entre velhos aliados para as cobranças feitas pela Casa Branca a Moscou e a Pequim. O democrata faz questão de demonstrar que o grupo de países ricos é capaz de oferecer respostas econômicas, políticas e militares para vencer o que classifica como uma batalha entre a democracia e o autoritarismo. Ninguém esperava em sã consciência que Joe Biden fosse ser ainda mais incisivo do que Donald Trump. Mas é isso que ele está mostrando desde o início do seu governo. Às margens do encontro, Biden aproveitou para agradecer os líderes de Estônia, Letônia e Lituânia por barrarem a entrada da chinesa Huawei no mercado de tecnologia 5G, uma cruzada dos americanos sobre o argumento da defesa de segurança nacional, e isto foi lançado pelo governo Trump e sustentado pelo governo Joe Biden. Em uma cena de diplomacia, no entanto, os integrantes da OTAN disseram que pretendem continuar a trabalhar com a China e não classificaram o país como uma ameaça, termo usado para tratar da Rússia. Joe Biden também conversou com aliados sobre o encontro que terá na quinta-feira com o presidente russo Vladimir Putin. Questionado, ele disse que não divulgaria a estratégia para a reunião. O que vou transmitir ao presidente Putin é que não procura um conflito com a Rússia, mas que responderemos se o país continuar com suas ameaças, afirmou Biden. Não deixaremos de defender a Aliança Atlântica e os valores democráticos. Joe Biden, diferentemente de seu antecessor Donald Trump, demonstra apreço pela OTAN e disse que a aliança é inabalável. É um compromisso sagrado, afirmou. Em seu governo, Trump reclamou dos custos da OTAN e queixou-se que os europeus não pagavam o suficiente para manter a organização. Ela que, quando foi fundada em 49, metade dos recursos, metade do orçamento era norte-americano e a outra metade dos demais membros. Apesar de Biden ter tentado mostrar unidade, nem todos na OTAN concordam com a pressão sobre a China. Alguns países, como a Hungria, do ditador Viktor Orbán, têm laços fortes com Pequim e buscam investimentos do Extremo Oriente. Outros, como a Alemanha, ficam no meio do caminho, entre a necessidade de trabalhar com a China em questões ambientais e o dever de conter suas ambições globais. A Alemanha não está errada, e eu venho dito isso para o Brasil desde o início deste jornal, há quase 1.300 edições. Precisamos equilibrar os pratos da balança e saber aproveitar as oportunidades que nos oferecem os Estados Unidos ou a China.
Outros acreditam que o foco excessivo na China desvia a atenção da missão da aliança contra a Rússia. Mas é isto, meus amigos. Nós estamos ficando por aqui nesta edição em que nós vimos a última cúpula da OTAN, sobretudo a ação dos Estados Unidos em relação a ela. Mas nós vamos ficar por aqui nesta segunda edição do Jornal do Maza deste dia. Um forte abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal.